Pois vamos lá. Eu não sei como é que eu vou começar esse vídeo. Primeiro de tudo, peça a benção. Esse é o primeiro vídeo desse projeto que eu tô tentando trazer pra cá, que seria o Bença Padrim. E uma das coisas que eu sempre quis fazer, mas por algum motivo eu nunca dei iniciativa, seria React. Então eu vou estar trazendo alguns vídeos de reação. Não sei como esse vídeo vai sair. O importante é que eu quero que vocês deem o feedback de vocês e principalmente interajam bastante com tudo que eu vou trazer nesse canal, tá bom? Então vamos começar. Esse vídeo ele está sendo gravado ao vivo, em live, né? Por incrível que pareça, voltei a fazer live e tá dando muito certo, então fiquem à vontade. O vídeo que eu vou reagir é pare de jogar jogos competitivos. É um vídeo que eu tava querendo assistir há muito tempo, né? E eu acho que tem um pouco do que eu sinto quando eu jogo algum jogo competitivo, porque querendo ou não eu acabo focando bastante e isso prejudica a gente. Então vamos dar uma olhada no que é que esse vídeo traz pra gente assistir, tá bom? Quem tiver aí no chat, fique à vontade para fazer comentários, perguntas, que eu vou pausando e vou falando o que eu penso sobre o que vai ser tratado no vídeo, tá bom? Vamos lá. A gente não se conhece, mas eu vou tentar adivinhar algo sobre você. Você já passou muita raiva com jogos competitivos, né? Você já disse, eu nunca mais jogo esse jogo. E no dia seguinte estava lá, passando raiva de novo. Você já se esforçou para subir de rank, e quando chegou lá, a felicidade por ter conseguido durou um total de incríveis 5 minutos? Ou no meio do caminho mesmo você decidiu que não valia a pena e largou mão? Acertei, né? Calma, eu não tô te julgando. Por anos eu passei por isso, mas eu percebi que esses jogos não valem o meu tempo. E que... Vamos pausar aqui porque o Ogum fez uma pergunta, né? Jogo sobre LoL. Cara, assim, pelo título, eu acredito que ele vai trazer alguma coisa do competitivo no geral, né? A minha experiência com jogo competitivo passa longe do LoL. Mas eu passei muito tempo jogando World of Warcraft, que é um jogo extremamente predatório e competitivo, né? Quando se tem aquela vontade de participar desse meio. Então, por isso que eu queria muito ver o que é que esse vídeo tem para falar sobre esse tipo de assunto e o que é que eu posso estar trazendo da minha experiência, né? Então vamos continuar. que eu muito mais me estresso do que me divirto. E não, eu não vou vir com aquele discursinho de que você deveria estar lendo um livro ou aprendendo mandarim em vez de jogando, porque esse canal é sobre videogame e seria hipocrisia da minha parte dizer isso. Pelo contrário, eu acredito que os videogames são incríveis e podem trazer muita coisa boa pra nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre jogos competitivos e como eles podem estar te impedindo de aproveitar o melhor do mundo dos games, entre outros malefícios que eu vou citar. Eu sou o Paladino e eu comecei nos jogos competitivos através do League of Legends, o famoso LoLzinho. Quando eu comecei, a tela de login era essa aqui pra você ter uma ideia. Era tudo lindo e divertido, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, e a minha única preocupação era entender como os campeões e o jogo funcionavam. Mas aí eu aprendi a jogar e a diversão passou a estar na vitória. Eu queria ganhar, queria subir de elo, ver aquela animação de promoção que, cá entre nós, é massa demais. Cara, é impressionante como esse conteúdo competitivo ganha a gente com coisas simples, né? Assim, ele tá falando de LoL, mas a minha perspectiva de competição vem muito do World of Warcraft, né? Eu joguei World of Warcraft e eu participei desde a parte do PVP. Assim, eu não fui tão longe no PVP, mas quando eu entrei no PVE mesmo de Então eu comecei a me esforçar. eu senti, opa, o que aconteceu aqui? Eu vou voltar aqui. Tá, voltei aqui um pouquinho. Então, o que é que acontece no WoW, cara? A gente tem um cenário competitivo é, praticamente de tudo que a gente faz. Não somente PVP ou PVE, mas basicamente tudo dentro do jogo tem alguma coisinha, algum fomo para te manter ali naquela pegada de ficar fazendo aquele conteúdo repetitivo várias e várias vezes e tentando na pressa finalizar aquilo dali, porque senão vai passar a season e você vai perder. Então é incrível como ele cria esses artifícios para te prender. É um negócio doentio mesmo, sabe? Então, por exemplo, ele falou aí da questão do elo, que é um negocinho brilhando na cabeça. Lá no WoW a gente tinha, por exemplo, o KSM, que daria montaria, o Gladiador, que dá uma montaria, e tu fica naquela sensação de, cara, eu vou pegar essa montaria, vai passar season, e quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, entendeu? Então,
Tem muito disso, sabe? E era essa aqui, pra você ter uma ideia. Era tudo lindo e divertido, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, e a minha única preocupação era entender como os campeões e o jogo funcionavam. Mas aí eu aprendi a jogar e a diversão passou a estar na vitória. Eu queria ganhar, queria subir de elo, ver aquela animação de promoção que, cá entre nós, é massa demais. Então eu comecei a me esforçar mais. Eu li as notas de atualização, eu pesquisava sobre o meta, via dicas e gameplays, maratonei o canal do Que Aula, quase cheguei a reassistir as minhas próprias partidas. Ó, isso daqui que ele tá falando é muito real. Quando você entra no cenário, quando você passa da fase do noob, né? Que é quando você já entendeu a proposta do jogo, já entendeu como a tua classe funciona, tu fica tentando masterizar ainda mais para tentar tirar o máximo. Só que isso é um buraco negro, é um buraco sem fundo. Vai chegar um momento que você tá se dedicando tanto ao jogo que tu vai começar a deixar a tua vida real de lado. Eu já me vi nessa situação algumas vezes e isso realmente é muito danoso para a vida da gente, sabe? Algo que, se você joga esses jogos, sabe que é tipo o grau mais alto de esforço pra melhorar. Eu fiquei bom no jogo, peguei um elo que me deixou contente sem precisar jogar tanto assim, mas aos poucos eu percebi que onde antes tinha diversão, agora era só estresse. Eu já terminei uma temporada pensando, se eu me esforçar mais, pode ser que na próxima eu pegue desafiante. Eu aposto que já aconteceu isso com você também. Eu jogava várias partidas num dia. Quando eu perdia, eu me sentia um lixo. Quando eu ganhava, eu me sentia o rei do mundo. O jogo tinha me prendido num loop de sempre querer subir de elo, ganhar mais partidas, ter melhor desempenho no jogo. Guys, eu não sei se vocês estão tendo a mesma sensação que eu, mas de acordo com o que ele vai falando, tá me dando um sentimentozinho de ansiedade. Porque, cara, esse sentimento é muito real, cara, de você entrar naquele looping de estar sempre participando. E é uma corrida sem fim, porque o jogo entendeu que isso faz com que você engaje e ele vai te entregar mais, ele vai te cobrar mais e você vai entrar naquele fluxo e não tem como sair. Eu gastei mais de 3.000 horas no LoL durante a minha vida, o que é mais do que eu gastei em todos os outros jogos que eu já joguei combinados. Olhando pra trás agora, eu vejo que eu teria me divertido muito mais jogando outras coisas, sem o estresse ou a frustração do LoL. E muito da frustração de perder no jogo se traduzia em raiva. Algumas partidas ruins acabavam com meu humor naquele dia, e eu não tinha vontade de jogar mais nada. Se tem algo que esses jogos fazem, é alugar espaço nas nossas mentes pra gente não jogar outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí joga LoL? Quanto tempo médio demora uma partida? É o quê? Uns 15, 20 minutos? É isso, mais ou menos? É uns 15 a 40 minutos, né, Diego? Entendi. Porque assim, ó. Eu tô tentando fazer um paralelo do que eu entendo de competição, né? Do que eu vivi de competição. No WoW não é muito diferente, é mais ou menos uns 30 minutos, né? Uma mítica mais. Se eu não me engano, no Dragonflight tinha pedra-chave que demorava mais ou menos uns 45 minutos, né? Mais ou menos isso. Cara, tu imagina, cara, é muito frustrante você se dedicar àquilo dali e às vezes por uma falha de algum companheiro ou até mesmo a falha de conexão ou do próprio jogo e você perder aquilo dali. Você jogou fora 1 hora da tua vida, mais ou menos. E tu sai puto. Eu me lembro que às vezes eu voltava do trabalho e eu ficava já naquela, porra, eu vou fazer uma pedra-chave. Aí demorava pra cacete pra conseguir um grupo. E quando entrava no grupo, dava alguma merda no processo. E aí, cara, eu ia dormir fumaçando. E serviu de quê, cara? Serviu de quê? Eu entrei no jogo pra me desestressar e sair mais estressado, mano. Bizarro isso. E pra mim isso era um grande problema, porque tinha muito mais coisas que eu queria jogar. Então era algo que me deixava mais triste do que feliz, mas eu continuava jogando, porque eu tava viciado. É muito provável que você se identifique com o que eu tô falando até aqui, que a sua experiência com esses jogos seja parecida. A minha experiência mais recente com o LoL me fez decidir parar de vez de jogar. Eu tinha subido um pouco de elo, mas ainda não tava onde eu queria. Depois de me estressar o dia inteiro, eu subi de divisão e percebi uma coisa totalmente óbvia, mas que eu não tinha parado pra reparar. Eu tava me esforçando pra subir de elo, pegar um rank maior, mas pra quê?
O que é esse rank de verdade? Aí que eu percebi. O rank que você alcança nesses jogos, caso você não seja um atleta de esportes e ganhe algo com isso, é inútil. É um PNG bonitinho, e às vezes nem bonitinho, que fica no seu perfil. Um chaveiro michuruca ou uma skin vagabunda. É uma conquista que literalmente ninguém no mundo real liga. Cara, isso daqui que ele tá falando foi a minha virada de chave, tá ligado? E foi quando eu decidi sair do WoW. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a questão dos MMOs, né? Da frustração que a gente sente e por que a gente não larga o MMO que a gente tá, né? E quando eu larguei o WoW na época foi muito por isso, sabe? Eu parei e pensei assim, cara, esse ASM que eu tô correndo atrás, essa OTC, essa montaria que eu tô pegando aqui, qual o sentido disso daqui? Entendeu? E cara, o que ele tá falando é muito real, cara, porque, cara, é uma coisa que até eu bato de frente com alguns amigos, sabe? Tem, o Yarley sabe aí, o Knatinho que tá aí sabe, a gente tem amigos no WoW que são viciados assim. O Bruninho, por exemplo, né? Ó, Bruninho, se a gente estiver assistindo o vídeo, eu tô te citando. O Bruninho é viciadaço nessa porra, entendeu? E tipo, a dedicação que ele colocou no jogo, se ele pudesse pegar e dedicar isso pra alguma coisa mais produtiva, porra, o cara tá muito bem, entendeu? Não sei como é que ele vive, não sei como é que ele tá, mas eu acho que vocês entenderam o ponto. É muita dedicação e muita energia pra nada. Pra nada. O jogo competitivo ele te suga. Tu entrega tudo da tua vida pra masterizar, pra entender, pra dar o melhor. E no final não serve de nada. Entendeu? Você vai receber um parabéns aos 3 caras que jogam com você, e é isso. Todo o esforço que você coloca no jogo pra subir de rank e melhorar é em busca de uma recompensa sem valor. Sem valor, exceto pelo valor que você mesmo atribui a isso. Você baseia sua autoimagem, nesse contexto, claro, ao elo que você alcançou. Você bate no peito pra dizer que você é diamante, você é a águia, você é a ascendente. Por ter alcançado esse elo, você diz a si mesmo que todo o grind que você fez pra chegar lá valeu a pena. Mas aí eu te pergunto, valeu mesmo? A sensação de prazer que você vai alcançar quando atingir o rank que você quer vai passar muito rápido. Mas uma missão foda no Baldur's Gate 3 pode te marcar pra sempre. E essa sensação passa muito rápido mesmo. E cara, eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas sabe o que era que eu sentia quando eu pegava o KSM ou quando eu pegava uma OTC? Eu sentia só alívio. Eu não sentia prazer. Eu não tinha aquele sentimento de conquista. De falar, caralho, que foda, peguei, finalizei e tal. Sabe, eu tinha uma sensação de alívio. Eu, cara, finalmente acabou essa merda. Sabe, é bizarro. É um sentimento de masoquismo assim, sem tamanho, sabe? Você se forçar a passar por isso é um negócio que não faz sentido. Eu meio que já dei uns spoilers, mas quais são os malefícios dos jogos competitivos? Bom, o maior deles, na minha opinião, é o estresse que eles causam. Todo mundo com quem eu já joguei passa raiva com muita frequência. E isso acontece por causa da natureza desses jogos. Como eu disse antes, o objetivo de um jogo competitivo é a vitória. E quando o seu objetivo é a vitória, as pessoas podem tirar isso de você. Até aí tá tudo certo, perder faz parte de tudo na vida. O problema é que quem costuma arrancar a vitória de você é o seu próprio time. E nos outros jogos não acontece isso, porque o seu objetivo não é vencer, o seu objetivo é relaxar e se divertir. Jogos competitivos estão lotados de gente que fica feliz em jogar 40 minutos da própria vida fora se isso for te deixar chateado, os famosos trolls. Pode parecer besteira, mas se a cada 3 jogos tem um troll, a sua experiência fica muito prejudicada. Todo jogo tem um pra xingar sua mãe e pedir rendição aos 15 minutos de jogo, e fazer birra quando a rendição não for aceita. A comunidade nesses jogos é sempre uma porcaria. Outro imenso problema é o quanto esses jogos são viciantes. O sistema de ranking faz com que você fique vidrado em ganhar mais partidas, subir de elo, ter uma performance melhor. Com as migalhas de recompensa que você recebe do jogo, o seu cérebro vai ficando condicionado e viciado nesse estímulo. Se você já jogou esses jogos, com certeza já passou por momentos em que você ia dormir pensando nas partidas do próximo dia. Caralho, isso daqui é...
Velho, isso E aí daqui é vem o muito real, velho. Velho, isso daqui é muito real. Acho tu ficar tão vidrado num negócio que tu vai dormir pensando naquilo e como é que você pode melhorar naquilo. E aí, cara, a virada de chave é quando tu começa a perceber que tu tá entregando tua vida e tua dedicação por um negócio que não vale nada. Velho, isso daqui é muito real. Cara, tem uma coisa que ele tá falando aí que é bem real. Quando ele fala que a pessoa só se sente bem quando ganha, e é isso bem real. Eu no Valorant, quando ganho fazendo uma play foda pra caralho, me acho o máximo. O pior é que tem dia que parece que tu é o melhor, e tem outro dia que tu é espancado com todas as formas possíveis. Cara, ó, eu vou dizer uma coisa, e trazendo pra realidade do WoW. Eu me lembro que eu tava numa pira muito grande pra pegar o Brutossauro. Na época, tava na pandemia. Tava na pandemia, inclusive, aí tava em casa, tava fazendo muito conteúdo pro Cangaceiros do WoW, né? Que agora é esse canal, né? O Bença Padrinho. Mas eu me lembro, cara, que eu tava tão vidrado no Brotossauro de um jeito que eu falei assim, cara, eu vou conseguir pegar isso porque eu sou um bom farmador, eu tenho as manhas e eu vou conseguir, eu vou me dedicar e vou fazer isso. Quando eu cheguei no último dia do Brotossauro, eu não comprei. Não comprei o Brotossauro. E aí, eu fiquei pensando que até um farm de gold, cara, a gente se força a competir porque eles iriam tirar a montaria. Só por isso, eu me dediquei porque eu tava me dedicando porque eu sabia que a montaria ia sair. Depois, tu tava lá no dia. Tava lá no dia. outro problema, que é o motivo pelo qual eu tô fazendo esse E isso que ele tá falando de dormir pensando, era eu, cara. Eu ficava o tempo inteiro pensando, cara, eu preciso fazer o farm X, eu preciso fazer o farm Y. Se eu pegar o horário do almoço e almoçar farmando e tal, sabe? Eu ficava com aquela pira de uma competição que ninguém tava participando, velho. Era só eu correndo atrás daquela desgraça, entendeu? E reclamava porque tinha mais gente pegando e fazendo coisa ilícita pra conseguir pegar a montaria. E eu falava assim, porra, a Blizzard não faz nada com esses caras que não sei o que. Entendeu? E tipo, eu tava numa competição vazia, velho. vídeo. O vício que os jogos competitivos geram e o estresse que você passa tiram a sua vontade de jogar qualquer outra coisa. Você não joga 2 horas de LoL e depois vai jogar um The Witcher. Você não joga 5 partidas de Valorant e depois vai jogar Red Dead 2. Muitíssimo pelo contrário. Direto, eu vejo gente que joga jogos competitivos droparem do Red Dead 2 porque acham lento demais. Droparem do Baldur's Gate porque ficam Opa, tirar essa TV, beleza? Obrigado, cara. Obrigado pelo feedback. entediados com o combate em turnos, ou do Breath of the Wild porque sentem que é paradão demais. Se esse é você, saiba que você está perdendo experiências incríveis, histórias fodas, mecânicas muito interessantes, porque você sente que precisa pegar diamante. Esse sentimento é o sentimento que eu tenho quando eu vim pro Guild. Quando eu vim pro Guild e vi que o Guild... Assim, na minha vida, por mais que eu tenha jogado muitos jogos, são poucos os jogos que me marcaram, assim, sabe? De me trazer lembranças boas e bons sentimentos, né? E um deles é Legend of Zelda, né? Eu joguei o Ocarina of Time e joguei o Majora's Mask na minha adolescência. E esses jogos me marcaram de um jeito, porque eram jogos assim que a gente explorava, que a gente entrava numa caverna, que a gente fazia determinadas masmorras, e aquilo dali era tudo muito, muito de descoberta, sabe? E de exploração. Então, quando eu vim pro Guild e comecei a ver que o leveling dele era muito desse jeito, foi o que me amarrou. Infelizmente, essa sensação que eu tive é muito difícil eu conseguir estar transmitindo isso para outras pessoas, principalmente para as pessoas que são do WoW. É muito complicado, cara. Eu não entendo. Eu tenho um amigo. Eu tô citando todos os amigos e Arley vai dar merda esse negócio, viu? Ah, eu tenho um amigo, eu vou citar o nome mesmo, e foda-se. Eu tenho um amigo chamado Rap.
Rap é um parceiraço, um amigo meu de muito tempo, jogador de WoW com a gente. Mas o Rap, eu me lembro que quando eu tava muito encantado pelo Guild Wars, que eu tinha vindo pro Guild e falar assim, caraca, o jogo é muito massa, tu tá andando no mundo, as coisas estão acontecendo, e aí do nada aparece um World Boss e aí tá lotado de player e tal. E aí eu me lembro que ele me perguntou sobre como era o endgame, e eu falei pra ele, ó, o endgame funciona assim, assim, assado e tal. E pra ele era muito difícil ele entender como era que ele iria se engajar em um jogo que não progredia equipamento. E eu ficava frustrado, porque eu tentava explicar, mas não funcionava, não surtia efeito, sabe, cara? É um negócio muito, muito surreal. Muito surreal. Não vou mentir, ao mesmo tempo que sinto saudade desses farm, eu sinto um alívio de não precisar mais fazer. Sim, sim. Então você tem que curtir o processo e não a recompensa. O fim é isso. Eu concordo demais, Okan, com isso. Eu acho que os jogos, ele é o processo. Eu me lembro quando a gente jogava. Vamos puxar bem pros primórdios dos videogames. Quando a gente jogava um Mario World qualquer, a gente tinha que salvar a princesa, né? Era o objetivo, era salvar a princesa. Mas cada fase você tinha uma experiência diferente. E aí você não ficava naquela pira de chegar até o final para pegar e matar o boss. Não, você tinha todo um contexto de progressão, entendeu? E aí, tipo, se tu quisesse pausar o jogo e ir dormir, maravilha. Maravilha, tu não estaria perdendo nada. No outro dia, tu tava ali de manhã, pronto, eu vou continuar a minha saga para salvar a princesa, né? E aí, cara, quando foi que os jogos se tornaram dessa forma, desse jeito? Sabe? É algo que a gente precisa se perguntar. Aí, irmão, aí a pessoa pra pessoa, cara, já tentei jogar muitos jogos de história, mas não consigo. Fico com muita preguiça. Mas se ele te processar, é só tu fazer uma expose dele. Tu tem conteúdo de todo mundo pra isso. É como toda jornada de aventura. Necessidade que as pessoas têm de se sentir melhores que as outras. Ego. Alizuka, agora tu mandou a braba, viu? Fora a manutenção de habilidade que você precisa fazer sempre, porque esses jogos costumam mudar o tempo todo, então você precisa dedicar cada vez mais tempo a eles. E também tem os FPS que tem uma manutenção de mira que você precisa fazer regularmente, né? Mas aí você vai me dizer que os jogos competitivos são legais também, que tem bons momentos, que também são divertidos. E eu concordo com você. Eu já passei noites dando risada jogando com amigos, conheci gente maneira pelo game e passei um tempão jogando com eles. Recebi elogios do time por carregar a partida, fiz aquele pentakill épico que deixa a mão tremendo de adrenalina, virei partidas no último minuto. Esses jogos de fato te dão uma satisfação quando você sente que tá melhorando e jogando bem. Mas o problema é que esses momentos são raros. Na maior parte do tempo você vai lidar com times que não têm ideia do que estão fazendo, derrotas esmagadoras nas quais você nem clica, jogadores tóxicos e filhos da puta e frustrações constantes. O equilíbrio entre diversão e estresse muitas vezes pende pro lado negativo. E se você é uma pessoa realmente competitiva, pior ainda. Além de tudo isso, o jogo vai se tornar um desafio pessoal, um teste de habilidade, e aí você gasta ainda mais tempo nele. É claro que nada disso se aplica caso você jogue os modos for fun dos jogos competitivos. Essa parte aí do desafio pessoal, ela se intensifica quando você tem um rival, sabe? Vou dar um exemplo, um cara que começou a jogar junto contigo, vocês estão ali no competitivo e esse cara, ele começou a se dedicar tanto que ele tá te superando. Meu parceiro, quando você tem essa experiência, o negócio vira. O bicho vira e aí, meu parceiro, fica mais intenso ainda, sabe? Meu Deus, o cara fez, quase reportei porque eu achei que era IA. Qual é, Rafa? Porra, não é assim não. Daí quando tu se liga que sempre vai ter milhares melhor que tu, por mais que se esforce, tu fica entediado. No WoW ainda é pior.
E a cada temporada, tudo que tu conquistou com muito estresse ficou obsoleto. Cara, Zocan, tu fala um negócio que eu tava lembrando nesses dias, sabe? Eu vi um vídeo do Breno MMORPG, e aí o Breno tava falando que o Breno ele tentou fazer uma dinâmica que tava na cara que não ia dar certo, que era jogar as expansões do WoW separadamente no retail. Entendeu? Ele tava jogando no retail e aí, tipo, ele jogou o Classic, finalizou o Classic e foi pro TBC, finalizou o TBC, ele foi pro Lich King, né? Um exemplo. E aí, até o TBC tava massa, ele tava conseguindo fazer, ele tava sentindo que tinha uma dificuldade. E aí, cara, quando ele chegou no TBC, ele se deparou fazendo missões triviais e nada, não tinha tanto desafio e tudo mais. E aí, eu me lembro que eu fiz um comentário e eu falei assim: você se deparou com um problema, que todas as expansões do WoW tinha. Não sei se tem hoje, mas eu acredito que sim, né? Que é o quê? Tudo que você fez, você era um herói lendário na última expansão, e quando começa a expansão seguinte, você tá ali catando cocô de Dragonite, né? E aí, cara, eu me lembro que teve alguns comentários que o cara pegou e me comentou assim. E não foi só um, foram pelo menos uns 3 comentando a mesma coisa. Eu acho que tu tá jogando o WoW errado. Eu acho que você tá jogando o WoW errado. E eu fiquei pensando assim, porra, então qual é o jeito certo? E me deu vontade de responder e eu não respondi. Mas tipo, quando foi que o WoW deixou de todo começo de expansão você trocar aqueles teus itens high level que você pegou na última expansão por item verde? Cara, era muito frustrante. Quando você tinha um item lendário, esse item lendário, ele ainda tu conseguiria arrastar ele até o começo ali do endgame da expansão nova, mas rapidinho ele ficava obsoleto. Era muito triste, macho. Isso é muito triste, sabe? Viu aqui do Beneco? Caraca, Benequinho. Cadê tu? Gancado. Seja muito bem-vindo ao Cangaço, galera. Porra, muito obrigado. E aí, Benequinho, beleza? Beneco, tu tá vendo, ó? Caracterizadaço, ó. Disse que eu ia fazer esse negócio dar certo. Desse ano não passa, Beneco. Botar esse canal pra... Bota pra lascar. Tô fazendo um reactzinho pro outro canal. Eu tô com outro canal, Beneco, chamado Bença Padrim. Tá? Então, quem puder dar uma conferida lá, e eu tô fazendo aqui um reactzinho pra colocar lá. Eu enfatizei isso antes de mandar o gank. Pô, tá pensando o quê? A gente não entra pra perder não, pô. Obrigado, galera, que tá vindo aí pelo canal do Beneco. Sejam muito bem-vindos ao Cangaço. Espero de coração que vocês curtam o conteúdo daqui. A gente já tá fazendo um conteúdo muito carinho. Eu tava jogando Guild Wars até agora há pouco. Fiz fractal, fiz umas diárias, quebrei uma convergência. Beneco, tu acredita que a gente falhou uma convergência? Eu nunca tinha falhado uma convergência, eu não sabia nem que era possível falhar convergência. E aí a gente perdeu. Foi uma tristeza, mano. Falei, caras, ó, o cangaceiro tá caracterizado. Olha essa entrega, bem valor. Oh, porra, Beneco, obrigado mesmo. Nunca aconteceu comigo, mas poderia tranquilamente acontecer, sabe? Guys, se vocês estiverem se inscrevendo no canal e não tiver aparecendo nenhum tipo de interação, é porque tá rolando o react, tá? Mas depois eu vou voltar lá e vou agradecer todo mundo, tá bom? De antemão, muito obrigado a todo mundo que tá vindo aí, tá bom? Vamos continuar? Vamos continuar, né? O Aran do LoL, o Turbo do Dota, o Spike Rush do Valorant. Esses modos basicamente são pra relaxar, passar o tempo. Mas se você joga nos modos normais, e ainda mais nos modos ranqueados, você recebe tudo que esses jogos têm de ruim. Segundo esse estudo Isso daqui que ele tá falando é muito real, ó. Por exemplo, uma coisa que o pessoal não entende quando eu falo sobre o nível de competição do WoW é que, cara, quando tu entra nesse mundo, tu não quer mais sair, velho.
Ó, o WoW, ele tem muito conteúdo casual. Inclusive agora tá vindo muito conteúdo casual. Tá vindo o Housing, que inclusive eu vou voltar a jogar o WoW no Midnight por causa do Housing. Eu quero experienciar o WoW casualmente. Eu não quero pisar em Mítica Mais. Eu não quero pisar em AOTC. Eu não quero estresse com isso. Eu vou tentar focar nessa parada. Vou ver se eu consigo. Mas, cara, um sentimento que eu tinha era o seguinte: era que o WoW ele não tinha conteúdo para casual. O conteúdo dele era focado em mítica e em raid. Eu posso estar sendo muito fechado nesse pensamento, mas era o que eu sentia na época que eu jogava, entendeu? Inclusive, eu joguei da última vez eu joguei no Dragonflight, né? E eu peguei a UTC, KSM, e o Yarley jogou junto comigo também. Ele era o tanque, eu era o healer, a gente fazia as coisas dessa forma. E cara, era impressionante que quando a gente conseguia pegar a KSM, eu me lembro que na Season 2 do Dragonflight, a gente pegou o KSM com uma semana, não foi, Yarley? A gente já tava equipado, tava lá na frente. Com uma semana a gente pegou o KSM. A gente não conseguiu logar mais. Não entrava mais no WoW pra nada. Tipo, e lá a mensalidade rolando, tá ligado? É complicado. Então, assim, é muito difícil a gente explicar. Porque às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, mas tem sim conteúdo casual. Tem, porra, mas só que tipo, tu entra no jogo e tu fica naquela sensação de: porra, eu tô no jogo, eu vou atrás disso daqui porque isso daqui vai sair da season. Eu tô no jogo, eu sei que eu posso ficar sentado lá na Praça de Dalaran jogando conversa fora. Eu posso fazer isso, mas cara, se eu não aproveitar a season, eu não vou conseguir pegar a montaria, eu não vou conseguir pegar o título, eu não vou conseguir pegar o brinquedo, eu não vou pegar isso, eu não vou pegar aquilo. Tu fica naquela pira, naquela paranoia de, cara, eu preciso fazer isso daqui porque isso daqui vai sair. Eu posso ficar lá em Dalaran em um outro momento, mas se eu não fizer isso daqui agora, vai sair. Eles vão retirar a montaria, eles vão retirar o negócio e tu não pega mais. E aí tu ficava naquela pira, entendeu? Pelo menos esse era o sentimento que eu tinha. Psiquiátrico aqui, o vício em jogos competitivos causa problemas psicológicos, como ansiedade e até depressão. Ele também aponta problemas físicos como dor nas costas e fadiga ocular, mas isso se aplicaria a qualquer jogo que te prendesse na cadeira do PC, né? O problema é que ninguém fica 10 horas no PC jogando The Last of Us. Pode até ficar, mas não é algo comum. Mas eu tenho certeza que você que joga Fortnite, LoL ou CS já passou o dia inteiro jogando várias e várias vezes. Se você joga esses jogos e não sente que esses problemas te afetam, ótimo, massa demais. O meu objetivo com esse vídeo não é dizer que você deve parar de jogar. Algumas pessoas conseguem manter um equilíbrio e realmente se divertem sem se estressar demais. Mas se você não é uma dessas pessoas e você sente que a sua relação com games tem sido limitada só a esses jogos, vale a pena repensar os seus hábitos, como o hábito de não ter clicado no botão de se inscrever e no like ainda. Tem um universo de jogos que você não tá jogando porque o seu tempo para games já tá ocupado. RPGs, jogos indie inovadores, jogos de ação, jogos de fazendinha, jogos de ritmo, até jogos de caminhão e de cabra. Muita coisa que você podia estar jogando e que vão te dar muito mais diversão do que os jogos competitivos te dão. Os períodos em que eu tinha o LoL desinstalado do PC foram os períodos em que eu mais joguei coisa maneira e me diverti, porque eu tinha espaço mental pra isso. Se você se identificou e sente que esses jogos estão te ferrando, confia em mim. Desinstala o LoL, o Dota, o Fortnite, etc. e vai jogar outra coisa. Chama os seus amigos pra jogar um jogo co-op, compra aquele jogo baratinho que você tá olhando faz tempo, confere a lista de jogos subestimados que eu fiz. No fim das contas, a minha mensagem é bem simples. Não se prenda aos jogos competitivos. Experimenta coisas novas, coisas que te animam e que vão realmente te divertir. Existem jogos que vão te dar uma experiência que você nunca sentiu antes, e vão te marcar tanto que vão mudar a forma com que você enxerga videogames. Opa, Everton, beleza. Muito obrigado, viu, por ter vindo, velho. Vai lá aproveitar a sua digníssima esposa. Pode ser que você ainda nem tenha jogado o seu melhor jogo de todos os tempos. Eu sinto falta de jogar um LoL de vez em quando, daquela competitividade, da adrenalina, mas eu percebi que isso daqui não vale, do sentimento de saudade eu também tenho, tá? Inclusive, eu gostaria que o Guild tivesse pelo menos alguma coisinha pro competitivo, sabe? Porque realmente eu às vezes
a gente sente um pouquinho de falta, sabe? Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo. No Guild, tudo que você quiser, você é capaz de fazer. Por exemplo, cara, uma arma lendária. Quando eu cheguei no jogo, a primeira arma lendária que eu vi foi a Twilight, né? E a Twilight, ela chamou muita atenção, porque ela mancha o caminho por onde passa e tal. Ela é muito bonita. E aí, foi a primeira arma lendária que eu tive contato, e quando eu fui pesquisar na Wiki, você tinha que fazer uma faculdade para fazer ela. Lógico que a gente entende com o tempo que não é tão difícil assim você fazer, mas você consegue estar fazendo ela no seu ritmo, sem pressa, farmando um item aqui, outro lá, sabe? Construindo, você consegue estar fazendo isso. Tem gente que consegue fazer em 2 dias, tem gente que consegue fazer em 2 anos. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Aí, meu personagem falando sozinho. Então, o que é que acontece? No Guild não tem isso de... Não tem esse FOMO, né? E aguarde-me, beleza. No Guild não tem esse FOMO de você... se eu não fizer esse item agora, eles vão remover. Não tem isso, sabe? E assim, por mais que isso seja danoso, eu acho que ele é danoso quando ele é usado em demasia, quando o FOMO é feito em demasia, sabe? Mas tem uma coisinha para você ser lembrado, eu acho que era interessante. Hoje, os conteúdos competitivos do Guild, o mais difícil que tu consegue ali você ganha uma conquista colorida, aliás, um título colorido. Cara, aquilo, sinceramente, velho, aquilo não me apetece nem um pouco. Eu não vou pegar e me esforçar, entrar em um grupo, fazer uma competição, não, como ter um compromisso com um grupo, estudar mecânica, me dedicar e fazer o meu melhor, sendo que no final eu vou ganhar um título colorido. Por mais que tenha muita gente que veja e fala, caraca, o título colorido do fulano e tal. O título colorido, é sério, Arenanet. Custava botar uma skin exclusiva de montaria, mesmo que não fosse retirada, mas botar um negócio visível que o cara pudesse usar e quem visse falasse, caraca, esse cara tem essa montaria, o cara... Tu já pensou que massa seria se o cara se não estivesse ganhando uma skin de montaria exclusiva nesse sentido, e aí o cara pegar e falar assim, cara, que montaria bonita, deixa eu olhar aqui na loja quanto é que é, e ele for procurar na loja e não achar. Tá ligado que seria massa um negócio desse? Sabe? Mas o Guild Wars ele não faz isso, porque eu acho que eles entendem que o público principal dele é um público casual. Então, assim, ele não incentiva a competição. E, de certa forma, é bom porque mantém uma comunidade muito saudável. Tipo, tu nunca vai ver um cara correndo, assim, apressado, aperreado, de... Meu Deus do céu, eu não vou perder meu tempo ajudando o coleguinha, porque senão eu vou perder meu tempo ali no ranking que eu tô correndo atrás, porque vai sair da temporada e eu vou perder. A gente não vê isso no Guild. Pode ser que seja por isso, né? Por não ter uma grande recompensa pela competição, né? É possível, mas eu vou dizer pra vocês, lá no fundo, eu sinto falta disso, um pouquinho, sabe? Por mais que possivelmente quando eu fosse experienciar novamente isso, eu iria me sentir mal, mas enfim, né? É o devaneio que eu tenho. GW2 insulta os jogos que querem nos adoecer. Exatamente. Meu tempo. Eu baixo o jogo de novo achando que agora o jogo vai estar diferente, menos estressante, mas dá 2 partidas e eu vejo que nada mudou. Na real, piorou. Volta e meia eu jogo um Earth ou um Arena com os amigos quando esses modos estão disponíveis, mas pra mim é isso. Se você quer continuar jogando jogos competitivos, mas quer ter uma relação mais saudável com eles, crie um limite de tempo ou de partidas. Separa um tempo pra eles e um tempo pra jogos co-op ou single player. É bem provável que limitando o seu tempo você perceba que a sua vontade de jogar jogos competitivos diminuiu.
Mas caso você seja uma pessoa que só se interessa por esses jogos e tem uma boa relação com eles, pode desconsiderar tudo que eu falei no vídeo. Vai jogar e ser feliz. Mas eu confesso que eu ainda não conheci uma pessoa assim. Algo que também faz muita diferença é o fato de que as empresas por trás desses jogos costumam ser predatórias e pilantras, a exemplo da Riot Games, a empresa do LoL e do Valorant, que a cada ano mostra que tem menos respeito pelos jogadores, implementando práticas totalmente abusivas e malucas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Lembrando que essa é a minha opinião, baseada na minha experiência nesses jogos. As coisas não são preto no branco e a sua opinião e experiência podem ser diferentes das minhas. Então, por favor, me conta aqui embaixo como foi ou como tá sendo a sua vivência com esses jogos. Valeu e até a próxima. Muito massa. Massa. Quem puder aí... A gente não se conhece, mas eu vou dar um like e se inscrever no canal do amiguinho aqui. Muito bom, viu? Muito bom o conteúdo dele. Paladino o nome do youtuber, tá? E cara, eu concordo muito. Os jogos competitivos, eles adoecem a gente, sabe? Adoecem a gente. Eu hoje tô muito feliz, né, jogando jogos no meu ritmo, do meu jeito. E é muito interessante porque quando eu saí dessa bolha, eu aprendi a testar outras coisas sem me cobrar, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de experiência, né? Enfim, eu concordo muito, assim, foi muito bom. E você, o que é que vocês acham? Esse vídeo vai pro YouTube, então, por favor, comenta aí embaixo o que é que você pensa sobre isso. Tem algum jogo que cobrou mais do que você poderia dar, né? Até mais, beijo do gordo e fui!